Ok, pessoal, então vamos voltar aqui, voltemos. Você se lembra de que nós estávamos analisando aqui os núcleos dos complementos verbais, Vamos analisar, vamos ver isso daqui, ó. Não sei se voltarei logo, o período nós pusemos aqui, para analisarmos o complemento do verbo seu núcleo e as características desse núcleo. Não sei se voltarei logo, gente, só por curiosidade, pura curiosidade. Olha só, você tem a primeira flexão verbal, sei, você tem a segunda flexão verbal, voltarei, você tem dois verbos. Você tem dois verbos, você tem duas orações. Se você tem duas orações, o seu período aqui já é o quê? Composto. Você já está trabalhando com período composto, tá? Mas isso é curiosidade. Vamos analisar este verbo aqui, ó. Não sei, Rose, não sei. Gente, quem é que não sabe alguma coisa aqui, ó? Eu. Olha o sujeito. Eu não sei, Rose, eu não sei. Olha o sujeito. Sujeito cujo núcleo é eu, o seu sujeito é simples, só que detalhe, ele não está escrito. Então, além de simples, ele é o quê? Oculto. Rose, poderia dizer simples elíptico? Sim. Poderia dizer simples desinencial? Sim. Simples subentendido? Sim, sim, também está certo. Sujeito simples oculto. Eu não sei, regência, gente, regência desse verbo, vamos juntos? Eu não sei, quem não sabe, segundo a regência e a interpretação do seu texto, leve a interpretação, gente, sempre junto com a sua análise. Não deixe de interpretar antes de fazer qualquer análise morfossintática, tá? Primeiro, uma interpretação atenciosa, uma interpretação atenta daquilo que você está lendo, tá? Então, vamos lá. De acordo com a interpretação e de acordo com a regência do verbo, gente, quem sabe, sabe o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem sabe ou não, está sabendo o que aqui? Se voltarei logo. É isso que eu não sei. Não sei é isso aqui, ó. Não sei se voltarei logo. Pronto. Algo, Rose, exigiu preposição? Não. Então, o seu verbo é transitivo? Direto. E o seu complemento, o complemento do verbo, o complemento verbal, é considerado o objeto, o quê? Direto. Classificado como objeto direto. Ótimo. Agora, perceba. O seu objeto direto aqui, ó, ele é constituído por 3 palavras. Gente, qual delas é o núcleo? O que realmente eu não sei? Eu não sei nada sobre a minha volta. Olha aí, ó. Eu não sei nada sobre a minha volta. Eu não sei se eu voltarei. Eu não sei isso. Eu não sei se eu voltarei logo. É isso que eu não sei. Eu não sei nada sobre a minha volta. Olha o foco. Olha o foco. Verbo. Rose, o núcleo do objeto direto está sendo um verbo. Sim. Vou até escrever aqui para você. O núcleo do objeto direto está sendo um verbo. Mas vamos lembrar? Qual é a regra? Núcleo de objeto direto tem de ser constituído, em regra, por um substantivo. Quando não for um substantivo, pronome substantivo. Quando não for um pronome substantivo, numeral substantivo. E quando não for nenhuma coisa nem outra, você ainda tem um verbo. Só que detalhe, quando for verbo, você não diz verbo substantivo, você diz o quê? Oração. Oração substantiva. Rose, agora fica mais claro isso, ó, fica mais tranquilo. Eu só tenho de observar os núcleos, gente, da estrutura sintática, é só observar os núcleos. Se é verbo, não é verbo substantivo, é oração substantiva. Ótimo, então vamos lá. Eu estou trabalhando então aqui, ó, vou puxar a setinha para cá, ó, pronto. Eu estou trabalhando então aqui, você se lembra, ó, com oração subordinada, que mais, gente? Substantiva, o quê? Objetiva e objetiva direta. Olha aí que tranquilo. Mas não se preocupe, eu vou falar novamente. A minha intenção agora, o meu foco, o foco desta aula é fazer com que você perceba que objetos, tanto diretos quanto indiretos, que esses objetos apresentam núcleos. Não é a minha intenção fazer com que você aprenda, não nesta aula, fazer com que você aprenda o que é uma oração subordinada, substantiva, porque isso nós aprenderemos em um outro encontro específico, Mas eu já aproveito o ensejo para você aprender aqui um pouquinho antes de nós chegarmos lá. Aqui o seu núcleo é o verbo, você diz oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Vamos entender isso? Rose, por que chamo oração? Por causa da presença do verbo.
Por que eu digo subordinada? Porque o complemento é por natureza. É por natureza subordinado ao verbo. Então, enquanto você falar em complemento, seja ele oracional ou não, mas enquanto você falar em complemento, você está falando de uma estrutura cuja natureza já é subordinada. Tá? Então, sendo oracional ou não, não interessa. Você falou em objeto direto, objeto indireto, você falou em complementos verbais, você já está falando de um termo de natureza subordinada. Tá? Novamente, por que verbo? Porque o verbo. Por que oração? Por causa do verbo. Por que subordinada? Por causa da natureza do seu complemento. Ele, por si só, já é subordinado. Por que substantiva? Porque o núcleo do objeto direto deveria ser constituído por um substantivo. Só que aqui é um verbo. Só para você não se esquecer de que o núcleo deveria ser um substantivo. Por que objetiva direta? Porque é esta a função dessa estrutura. Você disse que quem sabe ou não sabe algo. Objeto direto. Viu como é que é fácil? Gente, então tudo é uma questão de lógica, não é uma questão de macetes, não é uma questão de táticas, é uma questão realmente de lógica, é logicidade, é interpretação. Claro, tudo isso aliado a um conhecimento sintático, tá? Mas aqui fica fácil, fica tranquilo, tá? Então, olha só, você já viu isso direitinho, nós faremos algumas questões. Mas nós vamos encerrar por aqui, tudo bem? Vamos encerrar, nós voltaremos no outro encontro, mostrando então a você como é que isso funciona nas questões cobradas em prova. Nós falaremos também dos outros complementos, daqueles outros verbos que vimos, que não são considerados complementos verbais, vou lembrar sempre. Cuidado, quando a sua provinha mencionar complemento verbal, ela tem de necessariamente apresentar a você, se a questão estiver correta, apresentar a você a função de objeto direto, objeto indireto. Você tem de pensar nisso. Rose, e os outros verbos exigirão complementos? Também exigirão complementos, aqueles outros sobre os quais ainda não falamos. Só que são outros complementos, não são complementos verbais. Mas isso nós veremos. Depois nós veremos tudo isso em exercícios, questões de provas, tá? Mas por enquanto nós vamos encerrar por aqui. Espero ter sido clara com você em relação a esses núcleos e espero você no nosso próximo momento gramatical, tudo bem? Obrigada, tchau.